só perguntar. Nem, por exemplo, é o caso de você nem analisar, nem, por exemplo, Gol tá lá largado, Bacia das Almas, não quero. Não importa. Boa. Legal, Não você também importa, tem né? essa. Porque Não, de não, pra obra, mim tudo tem preço, assim. conceito Eu de... compraria. Eu sei, o preço, né? Inclusive outra coisa que tem preço, né? Até da minha gestora anterior, né? Tinha esse conceito, não tem preço, né? Inclusive SG. Para SG não tem preço. Tem empresa que a gente não entra. Independente se tá largada na Bacia das Almas, essa empresa tá vetada, não entra por nada. Entendi. Então, a gente, assim, pra ti é duro, né? Porque às vezes você tem uma Vale, né? A Uhum. Vale tá ali nos índices todos os índices importantes. E a gente não compra Vale. Né? Ajude a monetizar o canal. Se inscreve e deixa seu like para ajudar a gente. Né? Puxa vida, e se Vale disparar? Bom, Mas por que vocês não compram Por Vale? causa do SG. Primeiro, a questão, a Mariana resolveu? Quanto tempo, Mariana? Vai ver as pessoas, as casas que se comprometeram a construir, os rios que estão poluídos, né? Aí veio o presidente lá, né, o Schwartz, falou, Mariana nunca mais, puf, Brumadinho. Uhum. E aí? Olha a questão em Brumadinho. Você tem um processo lá de Mariana, né, em Londres, você tem as coisas em Brumadinho que não foi... Culpa de quem, Brumadinho? Foi resolvido? Não foi resolvido. É, tá lá, a coisa não terminou ainda, né? Ah, mas elas estão administrando. E as barragens que eles se comprometeram a acabar e já passou muito tempo e não fizeram, né? Falaram e não fizeram, né? Então, assim, e a confusão que está lá de, digamos, de acionistas, né? Ah, quero mudar o presidente, Uhum. etc. Tem muita confusão lá também de governança, né? Só que eu tenho uma opção muito melhor que a Vale, né? Inclusive no longo prazo, curto prazo, que se o minério explodir, o minério de ferro subir, se a China bombar, nós temos a Ferbasa. Então, para mim é um hedge contra, digamos assim, Vale subir no mercado, mas eu não preciso ter Vale, né? Eu tenho outra opção. Que a governança é muito melhor. Fundamentos, a governança é melhor, os fundamentos são muito melhores, né? O balanço é muito melhor, paga dividendos. É a ação que mais subiu desde o Plano Real, desde lá de 1º de julho de 1994 até hoje. Ela deu quantos anos aí? Já são Quase 30 anos, né? De 94. 29. subiu nada mais do que 30,6% ao ano. Cara. Não é que subiu, retornou com dividendos, né? A Unipar está vice-liderança com 30,1%. São as duas ações que mais subiram desde o Plano Real. A Vale, isso acho que estava 85.000% na Ferbasa, a Vale estava com 27 mil. Uhum. Pô, mas Vale não é a mesma coisa? Não é dólar? Não é siderurgia? Grandona, large cap, paga dividendos? Como é que Ferbasa retornou 3 vezes mais do que a Vale, com, digamos, os fundamentos macro iguais, né? Paga dividendos, tudo mais. Aí você vai separar, vai entender o porquê que Ferbasa cresce mais que Ferbasa, que Vale, né? E vai continuar crescendo mais que Vale. Então, Mas por quê? por quê? Porque descarbonização. Então eu acompanho, eu fui analista da Vale lá nos anos 80, no Chase, fui em Carajás, conheço a Vale muito, conheço alguns ex-CEOs da Vale, conheço pessoas importantes da Vale, que a gente troca figurinha. Então, o mundo está descarbonizando. O que significa isso? Né? Aqueles setores que emitem muito CO2, exemplo China, né? Minério de ferro. Então, minério de ferro, para você transformar em aço, transforma, acho que é 2,6 quilos ou toneladas de CO2 por tonelada de aço. E o inverso é sucata. Quando você pega a sucata, é uma economia circular, você vai usar muito menos, digamos, emissores de CO2, porque você já tem lá a carga metálica. Então, Europa e Estados Unidos, 70% do aço vem de sucata. Portanto, emite menos, né? O Brasil é um dos mais baixos, porque a gente tem Gusa, tem minério de ferro, é muito barato. A gente não tem uma indústria aqui de sucata. Uhum. Né? A gente tem a nossa indústria de alto forno, de Uzi Minas, Gerdau, né? Que usam o minério. Mas a China, ela tem compromisso de descarbonizar. Então, o que a China está fazendo? Ela está cada vez mais usando mais sucata, incentivando a indústria a usar sucata, fechando os altos fornos. Então, você vai ter uma menor demanda de sucata a longo prazo, desculpa, de ferro a longo prazo, tá? Isso aqui vai acontecer. Nós temos um estudo até do quem fez o Credit Suisse, eles mostram que a China vai chegar lá nos 70% daqui talvez 20 anos. Então, menos. Agora, a oferta de minério de ferro, você tem lá BHP, Vale, Rio Tinto, Anglo American, Fortescue, e agora a Gerdau entrando, Zimix, tem muita CCN, muita oferta de minério. Você tem uma mega mina lá, acho que é Guiné, um outro Carajás lá, você tem muito minério de ferro. Então, assim, eles vão disputar o mercado. Quando o mercado encolhe, vai ser a briga de cachorro grande. E o cachorro pequeno vai sair machucado também, né? Uma mordida de um grande no pequeno, acabou com o pequeno. Então vai concentrar, os preços vão baixar, né? Os custos, somente os mais eficientes vão ficar. Então é uma indústria que, no longo prazo, ela vai encolher. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o aço carbono, esse aço que a gente usa aí, cresce 2,2% ao ano nos últimos 10 anos. Quando você pega o aço inox, que é 100% reciclado, o aço inox não tem minério, é sucata, ou sucata de aço inox, ou principalmente sucata de aço qualquer. Você pega um aço, ferro velho, né, recicla e vai fazer inox. Cresce a razão de 5,5% ao ano nos últimos 20, 30, nos últimos 10 anos. 2,5 vezes mais do que o aço carbono, que é o da Gerdau, da Sul. Então, assim, a demanda por minério de ferro tende a diminuir o crescimento. E o inox tende a acelerar. Por quê? Porque está descarbonizando. O inox é um produto muito mais nobre, muito mais limpo, não precisa pintar, não tem manutenção, não enferruja. O que a Ferbasa fornece, por exemplo, é cromo para inox. Não tem inox sem cromo, precisa ter no mínimo 11,5%. Então, quando você pega o ferro velho, vai aquela sucata, que não é uma sucata de inox, é uma sucata qualquer. Você tem que botar 11,5% de cromo naquela sucata. Em média, usa 20, 25%. Então, assim, cresce muito mais a demanda de cromo do que minério de ferro. Né? Então, assim, é um exemplo. Outro exemplo que a Ferbasa faz, que é o ferro silício 75, né? HP. O que significa HP? Alta pureza, high purity, né? Então, o silício, você usa 5 quilos de silício por tonelada de aço.
basicamente essa proporção. Porque ele tira o elemento oxidante, né? Oxigênio que vive. O que é oxigênio? Enferruja, não oxidação. Então, o ferro, o aço enferruja por causa do oxigênio. Você tem que tirar esse oxigênio, o silício captura e joga lá para a atmosfera, né? Então, com o carbono que vem com o silício. Só que a Ferbasa, ela mudou, ela faz o HP, que é um silício, onde não vai para o aço comum, para o carbono, vai para o aço elétrico. Mas o que é aço elétrico? É um aço que usa equipamentos que demanda muita energia, muita eficiência energética. Por exemplo, a WEG. Todos os produtos da WEG usam esse aço elétrico que precisa do silício HP da Ferbasa, né? O transformador, gerador de energia, né? O carro elétrico, o carro híbrido, todos usam esse silício HP que a Ferbasa faz. Então a Ferbasa está descarbonizando, ela está ajudando a eficiência energética e a descarbonização. E a Vale está na carbonização, né? Ferro é carbonização. E a Ferbasa, pelo inox e pelo HP, estou descarbonizando. Ferbasa usa energia eólica, energia hidroelétrica, né? Ela usa carvão vegetal para fazer o tal do silício. O mundo usa coque, carvão mineral, que putz, polui pra caramba. A Ferbasa ela é negativa em CO2, significa, quando eu faço meu silício, eu tiro mais CO2 do que emito. Ela é positiva. Então, assim, uma empresa que é muito mais verde, setores que crescem mais, né, e com uma margem excepcional. Só outro exemplo da Ferbasa, né, que a gente gosta bastante. As minas da Ferbasa dão para 80 anos, né? Quando você pega aquele conteúdo, são 40 milhões de toneladas de cromo contido. Cromo assim que, ó, existe, tá lá, dá para medir. Custa quanto? $300 por tonelada. São 12 bilhões de dólares, né? Vezes 5, 60 bilhões em cromo contido. É um dos negócios, não é do silício. Ela vale menos de 4 bi. Caraca. Eu tenho lá guardado aqui na minha mina, cubado, tudo certinho. Ó, que não é assim, pô, será que vou ter? Vou ter que perfurar? Que nem a Petrobras com petróleo. Quanto que eu tenho de petróleo lá? Né? Só que o petróleo é o seguinte, se o petróleo cair para $40, aqueles lá milhões de barris não são mais, porque tem que ser, reserva tem que ser econômica. Quando o preço cai, minha reserva cai. Mas por que caiu? Porque não é mais econômica. Se o petróleo ir para 200, a reserva da Petrobras dobra de valor, porque ela se torna o que é antieconômico hoje, o pré-sal, alguns depósitos se tornam econômicos. Então a Ferbasa, ela tem isso aqui hoje, só que esses $300 pode passar 400, 500, 600, 700. Né? Então o valor está lá contido. Então um exemplo, né, que eu falei de descarbonização, né, que tem a ver com a Trígono, né, e uma grande empresa, que é uma indústria dormente, quanto uma empresa, digamos, vibrante, que é o silício HP e o cromo por causa do inox, né? Então, pô, mas é tudo cirurgia, né? É tudo dólar. Agora você tem que entender o conceito. A diferença. Então, o que acontece? O minério cai hoje, né? Caiu 3% na China. Cai Vale, cai Gerdau, cai os Minas, e Ferbasa cai junto. O minério sobe amanhã, tudo, e a Ferbasa vai junto, né? Só que tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eu digo assim, o conceito, o produto final, não é minério de ferro, ao contrário. Sim. É manteiga e margarina. É o bem substituto ali. Mas com qualidade, né? Sim, sim. Você já teve Taurus? Não. Não? Outra Por SG também? Por SG também, né? Então, mas é arma de defesa, não é defesa, mas também a gente sabe que não é só defesa, né? Então tá excluída por questão desse G. Esse tá no nosso regulamento, tá? Não tem, inclusive do nosso ITF também, não pode. E nem tabaco. Souza Cruz, se tivesse hoje, eu fui listado, né? Não poderia ter empresa de tabaco, tanto no ETF quanto nos nossos fundos, que não entra tabaco. Legal.